Beleza, agora que a gente fez esse tour rápido pelas principais notações aí de fases cristalinas, vamos ver, rever, né, as estruturas dos principais metais. Fazer umas correlações com coisas que vocês já viram e talvez ver uma coisinha ou outra a mais, mas é mais para aquecer vocês aí para esse semestre, certo? Então, quais que são as três estruturas mais comuns em metais e ligas, né? É a 1, a 2 e a 3, né? Vocês sabem disso. A A1, a CFC, né? Vamos usar os outros nomes agora. A A1 ou a CF4, protótipo cobre, né? Está presente em vários metais aí, né? Puros e ligas, né? Metais puros com essa estrutura inclui aí níquel, paládio, platina, cobre, prata, ouro, a austenita, alumínio. Puxando lá do fundo da memória de vocês, a gente tem um número de coordenação nessa fase 12, ou seja, cada átomo tem 12 átomos como primeiros vizinhos, né? Na nossa célula unitária aqui, comum que a gente vê, essa aqui, a gente tem 4 átomos na célula unitária, e o mais característico aí dessa estrutura, ela ter o máximo fator de empacotamento possível, que vocês calculavam como o volume de um átomo dividido, né, o volume de átomos na célula unitária, né, e o volume da célula unitária como um todo, né, dividido pelo volume da célula unitária como um todo. Então isso dava para a gente 0,740, né? Não que os átomos sejam esferas, mas isso é uma boa medida de o quão empacotada essa estrutura é, né? E o que a gente tinha nessa estrutura aqui, que o plano compacto era o 1, vocês devem se lembrar que a direção mais compacta aqui é a diagonal da face, ou seja, as direções 1, 0, e essa estrutura tinha como grande característica o empilhamento de planos compactos do tipo ABC, ABC, etc, etc, etc. Né? Então, se a gente olhar os planos 1, 1, 1, a gente tinha planos na posição A, depois planos em cima dele, planos deslocados em outra posição na posição B, depois o plano de cima deslocado em uma terceira posição, posição C, e depois voltava para a posição A, posição B, posição C, e assim sucessivamente, certo? Então, era isso, inclusive, que diferenciava essa estrutura da nossa estrutura A3, a HCP, né? Ou HP2, com protótipo magnésio. Né? Então, vários metais também têm essa estrutura. Os comerciais mais comuns aí é o titânio, o magnésio e o cobalto, tá? Mas tem outros também, berílio, cádmio, ráfio, zircônio. O que essa estrutura tem? O número de coordenação dela também é 12, né? Tá errado aqui. O número de átomos na célula unitária são 6 nessa célula hexagonal aqui, na célula completa, ou 2 na célula reduzida, né? Se a gente pegar 1/3 dessa célula aqui, né? O fator de empacotamento, ele vai ser muito próximo ao da CFC, né? Se a gente usar o C sobre A teórico, que seria considerar que os átomos são perfeitas esferas, o que a gente sabe que elas não são, a gente teria aí o mesmo FEA, mas se a gente variar esse valor, o FEA vai variar um pouquinho, né? Diferente do CFC, que tem todos os planos 1, 1, 1 como compactos, o HCP só tem um plano verdadeiramente compacto aí, né? Que é os planos, o único plano 0001 na notação de 4 índices, ou 001 na notação de 3 índices, né? Na de Miller e na de Miller-Bravais. E então a grande diferença aí, que a gente já vai usar esse conceito na nossa última aula de hoje, que é a de interfaces, é que o que a gente tem, o nosso empilhamento de planos compactos aqui na estrutura A3, ela é muito parecida com o da A1, só que a diferença é que ao invés da gente ter um ABC, ABC, a gente tem AB, 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 certo? Então, as duas são estruturalmente parecidas, mas a sequência de empilhamentos muda. Tá? Só para curiosidade, assim como fator a título de curiosidade,
a gente não tem só a estrutura A1 e A3, que são empilhamentos de planos compactos, tá? A gente tem outras estruturas e elas são comuns, eu já mostro para vocês num outro slide, em, por exemplo, terras raras. Né? A gente tem outras estruturas com empilhamento, por exemplo, A, B, A, C, A, B, A, C. Tá? Então, outras estruturas com outros empilhamentos de planos compactos também são possíveis. Tá? Mas esses dois são os mais comuns, o A1 e o A3, o CFC e o HCP. Beleza? E completando e concluindo a nossa tríade de estruturas importantes, a gente tem também a estrutura A2, né? Também conhecida aí como CI1, o I aí é de internal, né? De centrada no corpo, internally centered, né? Com metais aí como, essa linha aqui está errada, né? Como tungstênio, ferro, molibdênio, vanádio, nióbio, etc. Certo? Esses metais aí têm, então, essa estrutura cristalina A2. E a diferença aí, então, é que essa estrutura aqui, em comparação com as outras, ela é muito menos empacotada, certo? Meu cachorro tá chorando aqui, pedindo para passear, pessoal. Então, a diferença está no fator de empacotamento atômico aqui, né? Essa estrutura não é tão compacta que nem a A1, né? Vocês já devem ter feito essa conta, né? Do volume de átomos pelo volume da célula unitária e da menor, né? Ela é uma estrutura mais aberta que a estrutura A1. E o fato dela ser mais aberta faz também com que ela não tenha nenhum plano que seja verdadeiramente compacto, o mais compacto possível, que é aquele arranjo hexagonal, né, de átomos se tocando nesse plano, né? Ela tem aí como plano mais compacto o plano 110. Ele não é verdadeiramente compacto, mas ele é o mais compacto. E a direção compacta é a diagonal do cubo aqui, a direção 111, né? E eu falei aqui de vários metais que têm essas diferentes estruturas. Eu não sei se vocês já viram em algum lugar essa imagem da tabela periódica com os átomos com as diferentes estruturas cristalinas que eles têm. Então, eu não sei se isso é bem interessante e revelador para vocês. Para mim mas uma coisa que vocês podem notar é como as estruturas cristalinas elas variam com a posição da tabela periódica. Então, percebe aqui, escândio, ítrio, titânio, zircônio, todos esses têm estrutura HCP, a temperatura ambiente, né? E eles estão todos próximos da tabela periódica. Particularmente, todos os elementos que estão na mesma coluna da tabela periódica vão ter uma forte tendência a ter estruturas cristalinas iguais ou parecidas, tá? Percebe que isso também vale aqui, vanádio, nióbio, tântalo, cromo, molibdênio, tungstênio. Aí a gente tem uma região meio esquisita aqui, com manganês é um elemento super esquisito, que tem várias estruturas cristalinas. O ferro e depois vem os metais CFC, tá? O cobalto ele é HCP, a temperatura ambiente, mas em alta temperatura ele é CFC. O ferro, né, tem aquela variação de CCC para CFC, né? E esses elementos aqui, o titânio, zircônio e hafnio, na temperatura ambiente, eles são A3, são HCP, mas se a gente aquecer eles viram A2, eles viram CCC. Então percebe como que a posição na tabela periódica tem grande influência na estrutura cristalina do metal, tá? Por quê? Tá? Porque não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas a gente aprende talvez durante a graduação menos do que a gente deveria sobre a natureza da ligação metálica, tá? A gente sabe que o que estabiliza os metais são a nuvem de elétron, o mar de elétron, né? Basicamente a estrutura cristalina é totalmente ditada pela concentração de elétrons, como que essa concentração de elétrons é acomodada pelos núcleos, tá? E isso é fortemente dependente das últimas camadas eletrônicas. Então, se vocês se lembrarem, o fim lá das camadas de valência não preenchidas é muito parecido entre elementos na mesma coluna da tabela periódica. Então, uma informação aí que, né, talvez seja uma curiosidade para vocês, mas isso tem várias implicações quando a gente começa a pensar em colocar elemento de liga no metal, por exemplo, que
toda essa estrutura de elétron de valência vai ter uma grande influência na estrutura do metal formado, como a gente está vendo aqui, tá? Nessa imagem da tabela periódica. Beleza? E então, dificilmente na prática a gente vai ter um metal puro, né? A gente quase sempre vai ter uma liga. E em ligas a gente vai ter soluções sólidas e outras fases formando, tá? Vocês vão ter uma aula, vem mais a fundo a parte de soluções sólidas, né? Eu tenho aqui algumas imagens só de soluções sólidas, né? Vocês devem lembrar aqui diagramas de fase, por exemplo, cobre e níquel, que a gente tem solução sólida para qualquer composição, a gente tem soluções sólidas aí, né? Então, solubilidade completa, né? Diagrama isomorfo. Então, resgatar essas palavras aí do fundo da mente de vocês, espero que não muito do fundo, só um pouquinho, né? E a gente basicamente tem a formação de soluções sólidas quando a gente tem átomos parecidos sendo misturados, né? Então a gente viu lá atrás, ou não comigo, vocês viram com outra pessoa, as leis de Hume-Rothery, por exemplo, né? Então o que é as leis de Hume-Rothery? É quando a gente vai ter uma tendência forte ao determinados elementos entrarem em solução sólida. Então quando que isso vai acontecer? Quando a gente tiver elementos com tamanhos atômicos parecidos, né? Por exemplo, até 15% de diferença aí de tamanho atômico é possível, mas quanto mais perto, melhor, né? Diferenças de eletronegatividade pequena. Por quê? Bom, porque se um elemento é muito eletropositivo e outro é muito eletronegativo, isso aí é o quê? É ligação iônica, né? Isso aí talvez já venha na cabeça de vocês. Um está puxando muito forte, o outro está cedendo muito forte, né? Então, é uma ligação iônica aí, né? E, que nem a gente já falou, essa concentração de elétrons, né? A gente acabou de ver aqui nesse slide aqui, essa concentração de elétrons de valência, né? Que é o que está mudando aqui em cada coluna, né? A gente está aumentando o número de elétrons de valência aí, dependendo de como você define elétron de valência, né? Mas os elétrons das últimas camadas tá aumentando a concentração, então isso também tem grande influência, né, na estrutura cristalina formada e na capacidade de se fazer uma solução sólida ou não, né? Então aqui a gente está falando de solução sólida substitucional. E além disso a gente tem também as soluções sólidas intersticiais, né, que então seriam com algum elemento entrando aí nos interstícios desse metal. Então, aqui, basicamente, o principal requisito é que esse átomo seja pequeno o suficiente para entrar nos interstícios, né? Eu não sei se vocês fizeram essa conta quando vocês fizeram, por exemplo, ciência dos materiais, mas nas aulas passadas aí, em materiais metálicos, vocês devem ter trabalhado bastante com esse diagrama ferro-carbono, né? Ele já deve ser assim, um conhecido íntimo de vocês, né? Se não for, até o fim do curso vai ser o melhor amigo de vocês aí na parte de metalurgia. Então a gente tem aqui a fase austenita, a gente tem aqui a fase ferrita, e a gente tem essa gritante diferença de solubilidade do carbono na ferrita e do carbono na austenita, né? O nosso limite de solubilidade na ferrita é 0,02%, e na austenita é 2,11%. 2,11% não é muita coisa, mas é 100 vezes mais do que o limite de solubilidade na ferrita. Eu não sei se vocês já fizeram essa conta aqui, mas dá para a gente calcular, né? Então, por que isso acontece? Bom, o problema é muito complexo, mas a gente pode resumir e tirar uma contribuição importante medindo o raio do maior átomo que caberia no interstício da estrutura A1 e da estrutura A2, né? E o que a gente vai chegar aí, então esse desenho é bem legal, agradecimento ao professor Juno aí que fez esse desenho, que ele mostra em escala o tamanho do átomo de ferro, né? O tamanho do átomo, entre aspas, de um ferro na estrutura CFC, na estrutura CCC, é quase igual, né? E o tamanho do átomo aí dos elementos intersticiais desses materiais, então carbono, nitrogênio e oxigênio, e aqui no extremo da direita a gente vê o raio do maior interstício na estrutura A1, na estrutura A2, e o que vocês conseguem ver aqui é que é gritante a diferença de como
o interstício do CFC é maior do que no CCC, né? Então, lembrando, a gente acabou de rever, né, rever que a estrutura CFC é mais compacta que a CCC. Mas mesmo ela sendo mais compacta, o interstício dela ainda é maior do que na estrutura CCC, que é mais aberta, né? Então, a estrutura CFC é mais compacta e tem interstícios maiores, por mais que isso pareça contraditório, tá? O que a estrutura CCC vai ter, que vocês vão ver em outras aulas, né, que é muito importante, é como ela é uma estrutura bem aberta, os coeficientes de difusão nela são maiores, tá? Então, não confundir grau de empacotamento com o quão fechada uma estrutura é com o tamanho dos interstícios. Essas coisas podem andar juntas ou não, tá? Então, é muito mais fácil a gente colocar um carbono nesse interstício aqui, que é pequeno para ele, mas ainda é muito maior que esse aqui. Por isso que essa baixíssima solubilidade na ferrita e muito maior na austenita. Mas ainda não tão grande assim, 2,11%. Certo? E além de soluções sólidas substitucionais, intersticiais, a gente tem também as fases intermetálicas, que vocês já conhecem algumas. E elas são a grande maioria das estruturas mais complexas, que a gente acabou de ver aqueles diferentes nomes que a gente tem lá. Então, um intermetálico é uma fase que contém dois ou mais metais e ou metalóides, ou seja, semimetais, né, silício, germânio, etc., que tem uma estrutura que é diferente do metal puro. Então, se é uma solução sólida, se você pegar uma liga aqui, ó, por exemplo, aqui com 5% de B, isso aqui não é um intermetálico, tá? Um intermetálico é uma fase que se forma lá no meio do diagrama de fase. E ela pode ser ou algo que a gente vê no diagrama de fase como uma linha, que é o que a gente chamaria de composto estequiométrico. Por que estequiométrico? Porque ele só forma numa razão estequiométrica de A e B, por exemplo, AX, BY. Ou ele pode existir sobre uma faixa aqui de soluções sólidas. Então, intermetálicos também podem ter soluções sólidas. E essas fases, então, quando que elas formam? Basicamente, quando as leis de Hume-Rothery são quebradas, tá? E a gente tem aí centenas e milhares, né? Talvez não, a gente tem vários milhares aí de fases intermetálicas possíveis, tá? Algumas delas têm nome, por exemplo, as fases que formam em latões são chamadas de fases eletrônicas, né? Então tá aqui um exemplo. As fases de Laves é um tipo de fase específico, um tipo de intermetálico específico. As fases ordenadas, né? Então vocês podem ver que essas estruturas parecem com a CFC, está aqui a nomenclatura Structurbericht delas, L12 ou L10, elas são derivadas da fase CFC, mas a gente tem aí uma quantidade imensa de fases intermetálicas possíveis, tá? Então, essa foi a nossa pequena revisão aí de fases em metais.